A fantasia de encontrar o homem certo, a mulher certa. Em um casal, quando os dois se apaixonam pela primeira vez, acham que foram feitos um para o outro. Essa é a mulher com que ele sempre sonhou. Isso é o que o homem, a mulher, sempre pensou, sempre desejou. Porém, quando a lua de mel acaba, o casal sabe que está preso à pessoa errada, que eles não foram feitos um para o outro. No entanto, as pessoas continuam a fantasiar, talvez alguma outra mulher, uma vez que o mundo é tão cheio de mulheres, tão cheio de homens. Desta vez o homem perdeu, mas da próxima. Um amigo meu se casou 3 vezes. Na Índia, é difícil obter o divórcio. Quase toda a sua vida foi desperdiçada, e o problema eram as mulheres. A lei não é fácil, mas, de alguma forma, ele conseguiu, porque na Índia é possível, de algum modo, conseguir tudo. Basta que se tenha dinheiro, e ele tinha dinheiro. É possível subornar todo mundo. É uma tradição nacional, e não é nova, é muito antiga. Os indianos têm subornado Deus, porque, então, se preocupariam ao subornar um funcionário ou um juiz. Quando o indiano vai ao templo e diz ao seu Deus: se eu ganhar nessa loteria, vou presenteá-lo com doces no valor de 5 rupias ou vou dar uma festa para 11 brahmanes. O que é isso? A loteria é 1 milhão de rúpias, e com 5 rúpias, ele está tentando ganhar 1 milhão de rúpias. E durante séculos os indianos subornam Deus, é sua herança. Ninguém se sente mal com isso. O indiano pode dar propina para qualquer pessoa. Nem ele se sente mal com isso, nem a pessoa que recebeu se sente mal com isso, porque ela está fazendo seu trabalho. É praticamente um pagamento pelo serviço. E ela está fazendo um trabalho muito mais caro do que o suborno que o indiano está lhe dando. Todos conseguem tudo. Uma pessoa pode matar alguém e será libertada respeitosamente pelo tribunal. Tudo de que ela precisa é dinheiro. Então, as pessoas continuam achando que amanhã pode ser diferente. Meu amigo trocou de esposa 3 vezes, e sempre me dizia: desta vez não me deixarei atrair por uma mulher como a última, de quem estou para me livrar. Ela é uma verdadeira puta. E eu lhe dizia: você vai sempre se apaixonar por uma verdadeira puta. Isso é estranho. Você continua insistindo, e o espantoso é que você está sempre certo. A mulher seguinte revelou-se tão puta quanto a primeira, e a terceira se revelou tão puta quanto as outras. Como você prevê? Perguntou ele. Então, eu lhe disse: não prevejo, não sou astrólogo. Simplesmente, eu conheço você. Que tipo de mulher vai ser atraente para você? Isso eu sei. Por que você teve uma queda pela primeira mulher? Já pensou, já analisou quais qualidades daquela mulher o atraíram? E quem vai encontrar a segunda mulher para você? Você, de novo, e você novamente será atraído pelas mesmas coisas. E continue a lhe explicar: você não mudou, suas atrações não mudaram. Você nunca se preocupou com o fato de ser responsável por ter escolhido aquela mulher. É por isso que, por 3 vezes, você obteve o mesmo tipo de mercadoria. De novo e de novo e de novo. Não é uma questão de divórcio, não é uma questão de mudar de mulher, é uma questão de mudar sua mente. Mas as pessoas sempre tentam despejar as coisas nos outros. O pai sofre de ansiedade porque seus filhos estão se tornando hippies. A filha está usando drogas, o filho vem fazendo tudo errado, cabelos longos, barba, drogas e abandonou a universidade. O pai está sofrendo de ansiedade. O que acontecerá? Ele está despejando sua ansiedade na filha, no filho, na esposa, e ninguém aguenta. Será que esse pai pensa que se seu filho andasse perfeitamente na linha e sua filha não estivesse grávida antes do casamento, se os dois não tivessem se metido com drogas, ele não estaria sofrendo de ansiedade? Conheço muitas pessoas cujas filhas seguem tudo o que os pais falam, cujos filhos estão cumprindo sua educação da maneira como os pais querem, e que, apesar disso,
sofrem de ansiedade devido a alguma outra coisa. Elas vão encontrar algum outro objeto com o que se preocupar. Aquele que tem filhos está preocupado com os filhos. Aquele que não os tem está preocupado porque Deus não lhe deu filhos. Este nosso mundo parece ser realmente um zoológico, com todas as espécies de animais. Descartar as camadas do ego significa que a pessoa está pronta para cometer um suicídio psicológico. Chamo isso de sânia só para lhe dar um bom nome, pois, se eu chamar isso de suicídio, as pessoas vão ficar mais assustadas. As pessoas vieram aqui para serem iluminadas, não para cometer suicídio. Porém, a realidade é que, se não cometerem suicídio, não haverá iluminação. Elas querem iluminação, e não querem descartar nada, não querem perder nada. O homem quer a iluminação mantendo-se como ele é. Ora, isso é impossível. Ele terá que cortar muitas coisas que se tornaram quase idênticas a ele mesmo. E isso é o que eu faço continuamente: bato, martelo, choco as pessoas. E vou continuar a fazer tudo o que for possível para chocá-las, feri-las, magoá-las, porque quero que tenham consciência de que é o ego delas que fica magoado, é o ego delas que fica ferido. O homem não deve seguir seu instinto do medo, porque isso fará dele um covarde. Ele degrada sua humanidade. É uma humilhação autoimposta. Sempre que vir algum medo, você deve ir contra ele. Um critério simples: sempre que vir que há medo, vá contra ele, e estará sempre em movimento, crescendo, expandindo-se, aproximando-se do momento em que o ego simplesmente cai, uma vez que todo o seu funcionamento ocorre através do medo. E a ausência do ego é a iluminação, nada mais que isso. A iluminação não é algo a mais acrescentado à pessoa. A iluminação é a pessoa por inteiro. É um fenômeno de subtração, a pessoa não está mais lá. Isso não acontece com ela, acontece quando ela não está mais impedindo isso, quando ela não é. É por isso que chama a iluminação de suicídio psicológico. Simplicidade. Ser um Buda, ser iluminado, é o fenômeno mais comum. Ser um Buda, ser iluminado, é o fenômeno mais comum. Quando digo comum, quero dizer, tem que ser assim. Se parece muito extraordinário é por culpa do homem, é porque ele cria muitas dificuldades, e as adora. Primeiro, ele cria o obstáculo, depois, tenta atravessá-lo. E então se sente bastante eufórico. Em primeiro lugar, não há nenhum obstáculo. Porém, como o ego dele não vai se sentir bem, ele tem que criar um longo caminho para chegar ao ponto que era o mais próximo, o mais íntimo. E ele nunca tinha perdido. Portanto, o homem não deve procurar algo misterioso. Deve apenas ser simples e inocente. E, com isso, toda a existência se abre para ele. O homem não vai enlouquecer. Ele pode simplesmente sorrir para o absurdo da coisa toda que estava tão perto, mas não pôde alcançá-la. E não havia nenhum obstáculo. Ele sempre esteve, de certo modo, dentro dele. Foi um milagre como ele continuou perdendo. Se o vazio é real, tudo o que está lá, todo ele, a realidade, estará aberto ao homem. Não que esteja fechado neste exato momento, está aberto. O homem está fechado. Sua mente está ocupada. Quando sua mente está vazia, desocupada, o homem estará aberto para isso, e haverá um encontro. E então tudo é belo, em sua total simplicidade. Por isso é dito que aquele que soube torna-se absolutamente normal. Ele é aquele com a realidade. A vontade de ser especial é o caminho do ego, e todos os caminhos do ego criam lacunas e distâncias entre o homem e o real. O homem tem que estar vazio para que tudo aconteça com ele. No entanto, não deve esperar por nada de especial. O nirvana não é nada de especial. Quando digo isso, o que será que acontece à mente das pessoas? Quando digo o nirvana não é nada de especial, o que será que as pessoas sentem? Como será que elas estão se sentindo? Sentem-se um pouco desapontadas. Na mente,
deve aparecer a pergunta: então, por que lutar? Então, por que fazer qualquer esforço? Então, por que meditar? Então, para que essas técnicas? É preciso olhar para essa mente é o problema. A mente quer algo especial. E, devido a esse desejo, a mente continua a criar coisas especiais. Na realidade, não há nada de especial, ou toda a realidade é especial ou nada especial. Devido a esse desejo, a mente criou céus, paraísos. E não está satisfeita com um, continua a criar muitos. Os cristãos têm um céu, enquanto os hindus têm 7, pois há tantas pessoas boas que é preciso uma hierarquia. O bem supremo para onde deve ir? Não há fim para ele. Nos dias de Buda, havia uma seita que acreditava em 700 céus. É preciso alocar os egos, o ego mais alto deve ir para o céu mais alto. Isso é o que todo mundo está fazendo. Todos têm uma concepção de algo especial no final e, devido a esse especial, eles continuam em movimento. Mas é bom lembrar que, em função desse especial, o homem não está se deslocando para lugar nenhum, ele está indo em direção aos desejos. Ir em direção ao desejo não é um progresso, é andar em círculos. Se o homem ainda conseguir meditar, mesmo sabendo que nada especial vai acontecer, que ele apenas chegará a uma reconciliação com a realidade comum, que estará em harmonia com essa realidade comum, se com essa mente ele conseguir meditar, é possível que a iluminação ocorra nesse exato momento. No entanto, com essa mente, ele não vai ter vontade de meditar, e dirá: deixo tudo sem nada de especial acontecer. As pessoas vêm a mim e dizem: meditei por 3 meses e nada aconteceu ainda. Um desejo. E esse desejo é a barreira. Pode acontecer em um único momento se o desejo não estiver presente. Portanto, não deseje o misterioso. Na verdade, não se deve desejar nada. Basta ficar à vontade, em casa, com a realidade como ela é. Seja comum. Ser comum é maravilhoso, porque assim não há tensão, não há angústia. Ser comum é muito misterioso, porque é bem simples. Para mim, meditação é um lazer, um jogo, não uma tarefa. Mas para as pessoas continua a ser uma tarefa, pois pensam em termos de trabalho. Vai ser bom compreender a diferença entre trabalho e lazer. O trabalho é orientado para uma finalidade, e não é suficiente por si só. Deve levar a algum lugar, a alguma felicidade, a algum objetivo, ter alguma finalidade. É uma ponte, um meio. Em si, não tem sentido. O significado está escondido no objetivo. O lazer é totalmente diferente. Não há objetivo para ele, ou ele próprio é o objetivo. A felicidade não está além dele, fora dele, basta estar nele para estar feliz. O lazer não vai propiciar ao homem nenhuma felicidade fora dele, não há significado além dele, tudo o que está lá é intrínseco, interno. A pessoa se diverte não por causa de alguma razão, mas porque aproveita o aqui e agora. Não tem finalidade alguma. É por isso que somente as crianças conseguem de fato brincar. Quanto mais as pessoas crescem, menor sua capacidade de brincar. É devido a cada vez mais objetivos que as pessoas cada vez mais perguntam: por quê? Porque eu deveria apreciar momentos de lazer. Cada vez mais elas se tornam orientadas para finalidades. Alguma coisa deve ser alcançada por meio disso, pois, por si só, o lazer não tem sentido. O valor intrínseco perde o sentido para elas. Somente as crianças podem, porque não pensam no futuro. Elas podem estar aqui eternamente. O trabalho é tempo, enquanto o lazer é temporal. A meditação deve ser como desfrutar do lazer, e não orientada para objetivos. Não se deve meditar para alcançar algo, pois, dessa forma, todo o sentido é perdido. Não se pode meditar se a intenção for meditar tendo em vista um objetivo. Só é possível meditar se for para desfrutar da meditação em si, e se divertir,
se nada tiver que ser alcançado a partir dela, se for belo em si. A meditação por amor à meditação. Daí ela se torna temporal. E, consequentemente, o ego não pode aparecer. Sem desejo, a pessoa não pode se projetar para o futuro. Sem desejo, a pessoa não pode ter expectativas. E, sem desejo, nunca ficará desapontada. Sem desejo, o tempo realmente desaparece. A pessoa se move de um momento de eternidade para outro momento de eternidade. Não há nenhuma sequência. E, portanto, ela nunca perguntará por que não está acontecendo nada. Para mim, não cheguei a conhecer o mistério ainda. O próprio lazer é um mistério. O fato de ser atemporal e desprovido de desejo é um mistério. E ser comum é o objetivo, se me permitem usar a palavra. Ser comum é o objetivo. Se a pessoa pode ser comum, ela está liberada. Consequentemente, não há nenhum samsara para ela, nenhum mundo para ela. O mundo inteiro é uma luta para ser extraordinário. Alguns tentam na política, alguns tentam na economia, alguns tentam na religião. Mas a cobiça permanece a mesma. O que é inocência? Será que para ser inocente é preciso viver uma vida simples? A inocência é um estado de consciência sem pensamentos. É um outro nome para a não-mente. É a própria essência do estado de Buda. O homem entra em sintonia com a lei suprema das coisas e começa a fluir com isso. A mente astuta a luta, porque é através da luta que surge o ego, e a mente astuta só pode existir em torno do ego. Eles só podem coexistir, e são inseparáveis. Caso o ego desapareça, a mente astuta também desaparece, e o que sobra é a inocência. Se a pessoa está lutando com a vida, se está indo contra a corrente, se não é natural, espontânea, se está vivendo do passado e não no presente, ela não é inocente. Viver de acordo com o passado é viver uma vida irresponsável, e a vida de reação. A pessoa não vê qual é a situação, ela simplesmente segue repetindo suas velhas soluções. Apesar de os problemas serem novos a cada dia, a cada momento. A vida segue em constante mutação, e a mente permanece estática. Esse é o problema como um todo, o fato de a mente permanecer um mecanismo estático e a vida ser um fluxo constante. Por isso, não pode haver comunhão entre a vida e a mente. Se permanecer identificada com a mente, a pessoa vai ficar quase morta. Não terá nenhuma participação na alegria que domina a existência. Não vai ser uma participante celebração que ocorre constantemente, o cantar dos pássaros, o dançar das árvores, o fluir dos rios. E também não vai ser parte desse todo. O homem quer ser independente, quer provar para si mesmo que é mais elevado do que os outros, superior aos outros, e, daí, ele se torna astuto. Somente através da astúcia é que ele pode provar sua superioridade. É um sonho, é falso, porque não há ninguém na existência que seja superior e ninguém que seja inferior. A folha da grama e a grande estrela são absolutamente iguais. A existência é fundamentalmente comunista, não há nenhuma hierarquia. Entretanto, o homem quer ser superior aos outros, quer conquistar a natureza, e é por isso que ele tem que lutar continuamente. Toda a complexidade surge dessa luta. A pessoa inocente é aquela que renunciou à luta, aquela que não está mais interessada em ser superior, que não está mais interessada no desempenho e em provar que ela é algo especial, aquela que ficou como uma rosa ou como uma gota de orvalho sobre a folha de lótus, aquela que se tornou parte desse infinito, aquela que derreteu, fundiu-se e tornou-se parte do oceano e é apenas uma onda, aquela que não tem ideia do eu. O desaparecimento do eu é a inocência. Por isso, a inocência não pode exigir que o homem viva uma vida simples. A inocência não pode exigir nada dele. Todas as exigências são ardilosas. Todas as exigências são, basicamente, lutar, ser alguém. A inocência simplesmente vive, sem nenhuma ideia de como viver. Introduz-a como o indivíduo se torna complexo.
A inocência é uma resposta simples para o presente. As ideias são o passado acumulado. Basta viver como Buda viveu para que a pessoa seja um budista. Viva como Jesus viveu e a pessoa vai ser uma cristã. Porém, desta forma, a pessoa irá impor algo sobre si mesma. Deus jamais cria duas pessoas iguais. Cada indivíduo é único. Assim, se o homem impõe Jesus a si mesmo, ele vai ser falso. Todos os cristãos são obrigados a serem falsos, assim como todos os hindus, todos os jainistas, todos os budistas, porque estão tentando ser alguém que não podem ser. Ninguém pode ser Gautama, o Buda. Qualquer pessoa pode ser um Buda, mas não Gautama, o Buda. Buda quer dizer desperto, que é um direito inato de qualquer um, mas Gautama é um indivíduo. Qualquer um pode ser um Cristo, mas não Jesus Cristo, pois Jesus é um indivíduo. Cristo é outro nome para o estado de Buda, é o estado supremo de consciência. Sim, isso é possível, há um potencial para qualquer um. As pessoas podem florescer e desabrochar na consciência de Cristo, mas nunca podem ser Jesus. Isso é impossível, e é bom que seja impossível. Mas é assim que as ditas pessoas religiosas têm vivido, tentando seguir outra pessoa, imitando. Ora, uma pessoa que imita não pode ser simples, pois constantemente tem que se adaptar à vida, às ideias do outro, a quem imita. Uma pessoa realmente inocente segue com a vida, simplesmente flui com a vida, sem nenhum objetivo. Aquele que tem um objetivo não pode ser inocente. Terá que ser esperto, astuto, manipulador, terá que planejar, e terá que seguir determinados mapas. Como é possível ser inocente? Ele estará carregando tanto lixo dos outros. E, com isso, será apenas uma cópia de Jesus, de Buda ou de Mahavira, ou seja, não será o original. Bodhidharma diz repetidas vezes, encontre sua face original. E o único meio de encontrar a face original é abandonar tudo que é imitação. Quem vai decidir qual é a exigência? Ninguém pode decidir, e qualquer decisão está sujeita a provocar incômodo, pois a vida pode não se revelar do modo que se espera. A vida nunca realmente é da maneira que se espera. A vida é uma surpresa constante, não se pode prepará-la com antecedência. A vida não precisa de ensaio. A pessoa precisa ser espontânea, isso é inocência. Agora, para ser espontânea, não pode ser cristã, não pode ser hindu, não pode ser budista, tem que ser um simples ser humano. A simplicidade não é uma exigência, mas um subproduto da inocência, e vem como se fosse a sombra da pessoa. Não se tenta ser simples. Ao tentar ser simples, o próprio esforço destrói a simplicidade. Não se pode cultivar a simplicidade, pois uma simplicidade cultivada é superficial, e a simplicidade tem que seguir a pessoa como uma sombra. As pessoas não precisam se preocupar com isso, não precisam olhar para trás repetidas vezes para ver se a sombra as está seguindo ou não, pois a sombra é obrigada a segui-las. Basta atingir a inocência para que a simplicidade venha, como um presente de Deus. E inocência significa tornar-se um não-mente, um não-ego, abandonar todas as ideias de objetivos, realizações, ambições, e viver conforme as coisas acontecem, momento a momento. Portanto, não digo às pessoas para serem celibatárias. Sim, um dia o celibato pode ocorrer, mas não será algo a ser praticado, será algo que se verá acontecer. Sim, com certeza. Antes de se tornar Buda, a pessoa se torna celibatária, mas é bom lembrar que isso não é uma exigência. Lembre-se a todo instante, não é uma exigência ter que cumprir isso para depois se tornar um Buda. Não, se a pessoa simplesmente ficar cada vez mais consciente de sua mente, à medida que a mente começar a desaparecer e ficar cada vez mais distante dela, à medida que a pessoa se tornar desidentificada com a mente e começar a ver que ela própria está separada, que ela não é a mente, a pessoa vai deparar com muitas coisas acontecendo com esse desaparecimento da mente.
A pessoa vai começar a viver momento a momento, porque é a mente que coleta o passado, e ela não pode depender dele. Seus olhos ficarão claros, e não cobertos com a poeira do passado. Ela estará livre do passado morto. E aquele que é livre do passado morto é livre para viver de forma autêntica, sincera, apaixonada e intensa. Ele pode se tornar ardente com a vida e com sua celebração. No entanto, a mente continua a distorcer, continua a interferir, continua a lhe dizer: faça isto, faça aquilo. É como um professor. Um praticante de meditação torna-se livre da mente. E uma vez que o passado não mais o domina, o futuro simplesmente desaparece, porque o futuro não é nada além de uma projeção do passado. No passado, determinada pessoa vivenciou certos prazeres e gostaria de repeti-los outras vezes. Esta é a sua projeção para o futuro. No passado, alguém enfrentou muitos sofrimentos, e agora projeta para o futuro que ele não quer aqueles sofrimentos novamente. O futuro de uma pessoa nada mais é do que uma forma modificada do passado. E uma vez que o passado deixa de existir, o futuro também desaparece. Então, o que resta? O momento presente. O agora. Viver no aqui e agora é inocência. Você não poderá seguir os mandamentos religiosos se realmente quiser ser inocente. Um homem que constantemente tem que pensar sobre o que fazer e o que não fazer. Um homem que está constantemente preocupado com o que está certo e o que está errado, não pode viver inocentemente. Mesmo que ele faça o certo, de acordo com seu condicionamento, não está certo. Ele está apenas seguindo os outros. Então, como é que pode estar certo? Pode ter sido certo para outras pessoas, mas o que foi certo para uma pessoa, há 2000 anos, não pode estar certo para ela hoje. Muita água desceu o Ganges. A vida nunca é a mesma nem mesmo por 2 segundos consecutivos. Heráclito está certo, você não pode pisar no mesmo rio 2 vezes. E eu digo, você não pode pisar no mesmo rio nem mesmo uma vez, por causa da forte correnteza do rio. Uma pessoa inocente não vive de acordo com determinadas exigências impostas pela sociedade, pela igreja, pelo Estado, pelos pais, pela educação. Ela vive a partir de seu próprio ser, de forma responsável. Responde à situação que o está confrontando. Assume o desafio, aceita o desafio, e faz tudo o que seu ser quer fazer neste momento, e não de acordo com determinados princípios. O homem inocente não tem princípios, não tem ideologia, o homem inocente é absolutamente sem princípios. O homem inocente não tem nenhum caráter, ele é absolutamente sem caráter, uma vez que ter caráter significa ter um passado, ter caráter significa ser dominado pelos outros, ter caráter significa que a mente ainda é o ditador e o homem é apenas um escravo. Ser sem caráter, ser sem princípios, e viver no presente momento. Assim como o espelho reflete tudo que está à sua frente, a consciência do homem reflete e ele age a partir desse reflexo. Isso é consciência, isso é estado meditativo, isso é samadhi, isso é inocência, isso é piedade, isto é o estado de Buda. Portanto, não há exigência para a inocência, nem mesmo a exigência de se viver uma vida simples. A pessoa pode viver uma vida simples, pode se forçar a ter uma vida simples, e isso não vai ser simples. E pode viver em um palácio, com todos os luxos, mas se viver no momento presente, estará vivendo uma vida simples. Pode viver como um mendigo, mas ele não será simples se o seu esforço para ser um mendigo for algo que ela impôs a si mesma. Se isso se tornou seu caráter, então, a pessoa não é simples. Sim, de vez em quando acontecia de até mesmo um rei ter vivido uma vida simples. Simples não no sentido de que não tivesse o palácio e as possessões, pois isso tudo estava presente, mas ele, propriamente, não era possessivo. Isso tem de ser compreendido. O homem pode não ter nenhuma posse e ainda assim ser possessivo.
A possessividade pode existir sem que haja posses. Se assim for, então o oposto também é verdadeiro. A não possessividade pode existir com todos os tipos de posses. Pode-se viver no palácio e ainda ser totalmente livre dele. Eis uma história zen. Um rei estava muito impressionado com a vida simples e inocente de um monge budista. Pouco a pouco ele foi aceitando o monge como seu mestre. Como o rei era um homem muito calculista, observou e investigou o caráter do monge. Há alguma lacuna na vida dele? Quando estava totalmente convencido de forma lógica, seus detetives o informaram: esse homem não tem manchas negras em sua vida, ele é absolutamente puro, simples. Ele realmente é um grande santo, ele é um Buda. Em seguida, o rei foi até o homem, tocou seus pés e disse: Senhor, eu o convido para que venha ao meu palácio e viva lá. Por que viver aqui? No fundo, embora estivesse convidando o santo, o rei tinha a expectativa de que o santo fosse recusar, que ele fosse dizer: não, sou um homem simples. Como posso viver no palácio? Embora ele o estivesse convidando. Vejam a complexidade da mente humana. Ele o estava convidando, e tinha a expectativa de que, se o convite fosse aceito, ele ficaria muito feliz, e ainda havia uma corrente, a de que o santo recusaria, se ele realmente fosse um santo, a de que ele diria: não, sou um homem simples. Vou viver sob a árvore, esta é a minha vida simples. Deixei o mundo, renunciei ao mundo, não posso voltar a ele. Mas o santo era realmente um santo, deve ter sido um Buda. Tudo bem. Então, onde está o veículo? Traga a sua carruagem e eu irei para o palácio. Claro, quando se chega ao palácio é preciso chegar em grande estilo. Traga a carruagem, disse o monge. O rei ficou muito chocado, e pensou: esse homem parece ser um trapaceiro, uma fraude. Parece que ele estava fingindo toda essa simplicidade só para se agarrar a mim. Mas agora era tarde demais, ele já o convidara e não podia voltar atrás em sua palavra. Por ser um homem de palavra, um samurai, um guerreiro, um grande rei, ele disse: tudo bem, agora fui pego. Esse homem não vale nada, nem mesmo recusou uma vez. Devia ter recusado. O rei teve que providenciar a carruagem, mas não estava mais feliz, não estava alegre. No entanto, o santo estava muito feliz. Sentou-se na carruagem como o rei, e o rei sentou-se na carruagem muito triste, e parecia um pouco apalemado. E o povo nas ruas olhava e comentava: o que está acontecendo? O faquir nu. E o monge estava realmente sentado como um imperador. E o rei parecia muito pobre comparado a ele. E ele estava tão alegre, tão saltitante, em êxtase. E, quanto mais em êxtase ficava o monge, mais triste ficava o rei. Agora, como vou me livrar deste homem? Fui pego na rede dele por minha própria culpa. Todos aqueles detetives e espiões são idiotas. Não puderam perceber que este homem tinha um plano. Como se o monge estivesse sentado sob aquela árvore havia anos só para que o rei ficasse impressionado. Todas essas ideias vieram à cabeça do rei. O rei arranjara o melhor quarto para o santo, para o caso de ele aceitar o convite. Mas não acreditou que ele o aceitaria. Eis a divisão da mente humana: a pessoa faz uma coisa e espera outra. Se o homem tivesse sido astuto, teria simplesmente recusado. Teria dito: não. O rei providenciara o melhor quarto. O santo chegou ao quarto e, como estivera sob a árvore durante anos, disse: traga isto, traga aquilo. Se a pessoa tem que viver no palácio, tem que viver como um rei. O rei ia ficando cada vez mais confuso. Claro, como ele o convidara, tudo que o homem pediu foi providenciado. Mas estava pesado no coração do rei. E foi ficando mais pesado a cada dia, porque o santo começou a viver como um rei, na verdade, melhor do que o próprio rei, porque o rei tinha suas próprias preocupações, e o santo, nenhuma. O santo dormia de dia e de noite.
Desfrutava do jardim e da piscina e repousava e descansava. E o rei pensava, este homem é um parasita. Um dia isso se tornou insuportável. O rei disse ao santo. O santo tinha entrado no jardim para uma caminhada matinal, e o rei também, e falou. Quero dizer uma coisa para você. Sim, eu sei. Você quis falar mesmo antes que eu deixasse a minha árvore. Quis falar quando aceitei o seu convite. Por que esperou tanto tempo? Você está sofrendo desnecessariamente. Posso ver que você se tornou triste. Você não vem mais a mim. Não faz as grandes perguntas religiosas e metafísicas que costumava me fazer quando eu vivia sob a árvore. Eu sei. Mas por que desperdiçou 6 meses? Isso eu não posso entender. Você deveria ter perguntado imediatamente. Assim as coisas teriam sido resolvidas ali, naquele momento. Eu sei o que você quer perguntar, mas faça a pergunta, disse o santo. Quero perguntar apenas uma coisa. Agora, qual é a diferença entre mim e você? Você está vivendo de forma mais luxuosa do que eu. E eu tenho que trabalhar, e tenho com que me preocupar, e tenho que assumir todo tipo de responsabilidade, enquanto você não tem nenhum trabalho, nenhuma preocupação, nenhuma responsabilidade. Estou com inveja de você. E, com certeza, deixei de vir até você porque não acho que exista nenhuma diferença entre mim e você. Tenho posses, mas você tem mais do que eu. Todo dia você exige, traga a carruagem dourada. Quero sair a passeio pelo país. Traga isto e traga aquilo. Está comendo uma comida deliciosa. Agora, você parou de andar nu e está usando as melhores roupas possíveis. Então, qual é a diferença entre mim e você? Indagou o rei. O santo riu e respondeu, a questão é tão complexa que eu só posso respondê-la se você vier comigo. Vamos para fora da capital. O rei aceitou a sugestão. Eles atravessaram o rio e continuaram. O rei perguntou repetidas vezes. Agora, qual é o sentido de ir mais longe? Por que não responder agora? Espere um pouco. Estou em busca do lugar certo para poder responder, respondia o santo. Então, eles chegaram ao limite do reino, e o rei disse, agora é a hora, este é o limite. É o que eu estava procurando. Agora não vou voltar. Você vai comigo ou voltará? O santo indagou. Como posso ir com você? Tenho o meu reino, minhas posses, minhas esposas, meus filhos. Como posso ir com você? Respondeu o rei. Agora você vê a diferença. Eu estou indo e não vou olhar para trás uma única vez. Estive no palácio, vivi com todas as regalias, mas não fui possessivo. Você é possessivo. Essa é a diferença. Estou indo. Despiu-se, ficou nu, deu traje para o rei, e disse, fique com suas roupas e seja feliz novamente. Então, o rei se deu conta de que fora um idiota. Aquele homem era raro, uma joia rara. Ele caiu aos pés do santo e disse, não vá. Volte. Eu não tinha conseguido entendê-lo ainda. Hoje eu vi a diferença. Sim, isso é santidade de verdade. Posso voltar, mas lembre-se, você vai ficar triste novamente. Para mim, não há diferença em ir deste lado ou daquele lado, mas você ficará triste de novo. Agora, deixe-me fazê-lo feliz. Não estou voltando, estou indo. Quanto mais o santo insistia em ir, mais o rei insistia que ele voltasse. Uma vez é suficiente. Vi que você é uma pessoa estúpida. Posso voltar, mas no momento em que digo posso voltar, posso ver em seus olhos as velhas ideias retornando. Talvez ele esteja me enganando de novo. Talvez este seja apenas um gesto vazio, devolver-me as roupas e dizer que está indo embora, para que eu fique impressionado mais uma vez. Se eu voltar, você vai ser infeliz de novo, e não quero fazer você infeliz, esclareceu então o santo. Lembre-se da diferença. A diferença não está nas posses, a diferença está na possessividade. Uma pessoa simples não é aquela que não possui nada,
Uma pessoa simples é aquela que não tem possessividade, que nunca olha para trás. Esta simplicidade não pode ser praticada. Esta simplicidade só pode vir como uma consequência da inocência. Se a pessoa reprime, e é isso que é cultivo, então isso vai passar a vir de outra forma, de outro lugar. Desta forma, ela vai ficar cada vez mais complexa, cada vez mais ardilosa e calculista, mais disciplinada, e com um caráter que as pessoas respeitam e reverenciam. Se alguém quiser desfrutar de seu ego, a melhor maneira é ser um santo. Entretanto, se realmente quiser celebrar a existência, a melhor maneira é ser absolutamente normal, completamente comum, e viver a vida comum, sem pretensões. Viver momento a momento, isso é inocência, e a inocência é suficiente. O homem não deve tentar se tornar simples. Milhões de pessoas tentaram e não se tornaram simples de jeito nenhum. Pelo contrário, tornaram-se muito complexas, emaranhadas na própria rede, nas próprias ideias. Sair da mente, isso é inocência. Ser um não-mente, isso é inocência. E tudo mais acompanha. E quando tudo mais acompanha, ela tem uma beleza própria. Cultivada, é de plástico, sintética, não natural. Quando não é cultivada, é uma graça, é uma bênção. Quais são as qualidades de uma pessoa madura? As qualidades de uma pessoa madura são muito estranhas. Primeiro, ela não é uma pessoa. Ela não é mais um selfie. Ela tem uma presença, mas não é uma pessoa. Segundo, ela é mais como uma criança, ou seja, simples e inocente. É por isso que eu disse que as qualidades de uma pessoa madura são muito estranhas, porque a maturidade dá uma sensação de que a pessoa já teve experiências, de que é idosa, velha. Fisicamente ela pode não ser velha, mas espiritualmente ela é uma criança inocente. Sua maturidade não é só experiência adquirida ao longo da vida. Assim, ela não vai ser uma criança e, depois, não vai ser uma presença. Vai ser uma pessoa experiente, bem informada, mas não madura. A maturidade não tem nada a ver com suas experiências de vida. Tem algo a ver com sua jornada interior, experiência do interior. Quanto mais se aprofunda em si mesma, mais madura é a pessoa. Quando atinge o próprio centro de seu ser, ela se torna perfeitamente madura. Porém, nesse momento, a pessoa desaparece. E permanece apenas a presença. O self desaparece, e permanece apenas o silêncio. O conhecimento desaparece, e permanece apenas a inocência. Para mim, a maturidade é outro nome para a realização. O homem veio para a realização de seu potencial, que se tornou real. A semente veio de uma longa viagem, e desabrochou. A maturidade tem uma fragrância. Proporciona grande beleza ao indivíduo. Proporciona inteligência, a inteligência mais afiada possível. Faz dele nada mais além de amor. Sua ação é amor, sua inação é amor, sua vida é amor, sua morte é amor. Ele é apenas uma flor de amor. O Ocidente tem definições de maturidade muito infantis. O que o Ocidente entende por maturidade é que o homem não é mais inocente, que amadureceu ao longo das experiências da vida, que não pode ser enganado facilmente, que não pode ser explorado, que tem dentro de si algo como uma rocha sólida, uma proteção, uma segurança. Essa definição é muito comum, muito mundana. Sim, no mundo encontram-se pessoas maduras desse tipo. Porém, o modo como vejo a maturidade é totalmente diferente. Diametralmente oposto a essa definição. A maturidade não vai fazer do homem uma rocha, ela o tornará muito vulnerável, muito suave, muito simples. Liberdade. O homem é o único ser na face da terra que tem liberdade. O homem é o único ser na face da terra que tem liberdade. Um cachorro nasce um cachorro e morre como um cachorro, neste caso não há liberdade. Uma rosa vai permanecer uma rosa, não há nenhuma possibilidade de nenhuma transformação,
ela não pode se tornar uma flor de lótus. Não há dúvida de escolha, não há liberdade. É aí que o homem é totalmente diferente. Esta é a dignidade do homem, sua especialidade na existência, sua singularidade. É por isso que digo que Charles Darwin não está certo, pois ele começa a categorizar o homem com outros animais, e nem mesmo observou a diferença básica. A diferença básica é: todos os animais nascem com um programa, e apenas o homem nasce sem um programa. O homem nasce como uma tábula rasa, uma lousa limpa, nada está escrito nela. Ele tem que escrever tudo o que quiser escrever sobre ela, esta vai ser sua criação. O homem não é apenas livre, eu gostaria de dizer que o homem é a liberdade. Isto é o núcleo essencial, isso é sua própria alma. No momento em que a liberdade é negada ao homem, nega-se o seu tesouro mais precioso, seu próprio reino. Então ele é um mendigo, e em uma situação muito mais feia do que outros animais, porque, pelo menos, eles têm um certo programa. Então o homem está simplesmente perdido. Uma vez entendido isso, que o homem nasce com a liberdade, então todas as dimensões para crescer se abrem. Daí cabe a ele decidir no que se tornar e no que não se tornar. Vai ser sua própria criação. E aí a vida se torna uma aventura, não um desabrochar, mas uma aventura, uma exploração, uma descoberta. A verdade já não é dada para o homem, ele tem que criá-la. De certa forma, a cada momento ele está criando a si mesmo. Se a pessoa aceita a teoria do destino, isso também é um ato de decisão sobre sua vida. Ao aceitar o fatalismo, a pessoa terá escolhido a vida de um escravo, a escolha é dela. Ela terá escolhido entrar em uma prisão, terá escolhido ser acorrentada, mas a escolha ainda é dela. Ela pode sair da prisão. Isso é o que sânia significa, aceitar a própria liberdade. É claro que as pessoas têm medo de ser livres, porque a liberdade é arriscada. Nunca se sabe o que se está fazendo, para onde se está indo, qual vai ser o resultado final disso tudo. Se a pessoa não está preparada, toda a responsabilidade é dela. Não se pode jogar a responsabilidade nos ombros de outra pessoa. Finalmente, o homem vai ficar diante da existência totalmente responsável por si mesmo, o que quer que ele seja, quem quer que ele seja. Ele não pode fugir, não pode escapar dela. Este é o medo. Foi a partir desse medo que as pessoas escolheram todos os tipos de atitudes deterministas. E é uma coisa estranha, o religioso e o irreligioso concordam apenas em um ponto, não há liberdade. Em todos os outros pontos eles discordam, mas em um ponto o acordo deles é estranho. Os comunistas dizem que são ateus, irreligiosos, mas afirmam que o homem é definido pelas situações sociais, econômicas e políticas. O homem não é livre, a consciência do homem é determinada por forças externas. É a mesma lógica. Pode-se chamar a força externa de estrutura econômica, Hegel chama de história, com H maiúsculo, é bom lembrar, e as pessoas religiosas chamam de Deus, novamente, com D maiúsculo. Deus, história, economia, sociedade, todas são forças externas. No entanto, todas concordam em uma coisa, que o homem não é livre. E é aqui que as pessoas que realmente são religiosas autênticas diferem. Digo às pessoas que elas são absolutamente livres, incondicionalmente livres. O homem não deve evitar a responsabilidade, pois evitar não vai ajudar. Quanto mais cedo aceitar, melhor, pois desta forma pode começar imediatamente a criar a si mesmo. No momento em que cria a si mesmo, surge uma grande alegria, e depois, quando tiver concluído a si mesmo, da maneira que queria, a imensa satisfação, do mesmo modo que acontece quando um pintor termina sua pintura, o último toque, e surge grande satisfação em seu coração. Um trabalho bem feito traz grande paz. Sente-se que se compartilhou com Deus. A única oração é ser criativo, porque é apenas através da criatividade que se compartilha com Deus,
Não há outra maneira de compartilhar. Não se tem que pensar sobre Deus, é preciso compartilhar, de alguma forma. O homem não pode ser um observador, pode apenas ser participante. Somente então poderá saborear o mistério. Criar uma pintura não é nada, criar um poema não é nada, criar música não é nada comparado a criar a si mesmo, a criar sua consciência, criar o próprio ser. Mas as pessoas têm medo, e há razões para se ter medo. Primeiro, porque é arriscado, uma vez que somente a própria pessoa é responsável. Segundo, porque a liberdade pode ser usada de forma indevida, uma vez que a pessoa pode optar pelo caminho errado a seguir. Liberdade significa que se pode optar pelo certo ou pelo errado. Se a pessoa for livre apenas para optar pelo certo, não é a liberdade. Daí vai ser como quando Ford fez seus primeiros carros, em que eram todos pretos. E ele levava seus clientes para o showroom e lhes dizia: vocês podem escolher qualquer cor, desde que seja preta. Mas que tipo de liberdade é essa? Desde que esteja certo, desde que siga os 10 mandamentos, desde que esteja de acordo com o Gita ou com o Alcorão, desde que esteja de acordo com Buda, Mahavira, Zaratustra. Então não é liberdade de jeito nenhum. Liberdade, basicamente, intrinsecamente significa que a pessoa é capaz de ambos, pode escolher o certo ou o errado. E o perigo é que o errado é sempre o mais fácil de fazer, daí o medo. O errado é uma tarefa do tipo descer a montanha, enquanto o certo é uma tarefa de subir a montanha. Subir montanhas é difícil, árduo. E quanto mais alto se sobe, mais árduo se torna. Porém, descer montanhas é muito fácil, não é preciso fazer nada, a gravidade faz tudo. Pode-se simplesmente rolar como uma pedra do topo da montanha que se chegará ao nível do solo, sem ter que fazer nada. No entanto, aquele que deseja elevar a consciência, aquele que deseja subir no mundo da beleza, da verdade, da felicidade suprema, anseia pelos picos mais altos possíveis, e esses, com certeza, são difíceis. Em segundo lugar, quanto mais alto se chega, maior o perigo de cair, pois o caminho se torna estreito e é cercado por vales escuros de todos os lados. Um único passo em falso para simplesmente cair no abismo e desaparecer. É mais confortável, mais conveniente andar em solo plano, sem se preocupar com alturas. A liberdade dá a oportunidade de cair abaixo dos animais ou de subir acima dos anjos. A liberdade é uma escada, de um lado da escada chega-se ao inferno, do outro lado toca-se o céu. É a mesma escada, mas a escolha é do homem. A direção tem que ser escolhida por ele. Para mim, se a pessoa não é livre, ela não pode abusar da sua falta de liberdade. O prisioneiro não pode abusar de sua situação, ele está acorrentado, ele não é livre para fazer nada. E essa é a situação de todos os outros animais, exceto o homem, eles não são livres. Eles nascem para ser determinadas espécies de animal, e vão cumprir isso. Na verdade, a natureza cumpre isso, os animais não são obrigados a fazer nada. Não há desafio na vida deles. É só o homem que tem que enfrentar o desafio, o grande desafio. E bem poucas pessoas optaram pelo risco, por subir a grandes alturas, por descobrir os picos mais altos. Apenas alguns, como Buda, Cristo, apenas alguns, e podem ser contados nos dedos. Porque a humanidade como um todo não optou por alcançar o mesmo estado de felicidade suprema como Buda, o mesmo estado de amor como Cristo, o mesmo estado de celebração como Krishna. Por quê? Pela simples razão de que é perigoso até mesmo respirar nessas alturas, é melhor não pensar sobre isso. E a melhor maneira de não pensar sobre isso é aceitar que não há liberdade, ou seja, que isso já foi determinado de antemão, que há um determinado roteiro entregue à pessoa antes de seu nascimento e que ela tem apenas que cumpri-lo. E somente a liberdade pode ser usada indevidamente, a escravidão não pode ser usada de forma errada.
É por isso que se vê tanto caos no mundo de hoje. Isso nunca aconteceu antes pela simples razão de que o homem não era tão livre. Nos Estados Unidos as pessoas gozam da maior liberdade como jamais se gozou em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento da história. Sempre que há liberdade explode o caos, mas esse caos é válido, porque é só a partir do caos que nascem as estrelas. Não dou às pessoas nenhuma disciplina, porque toda disciplina é um tipo sutil de escravidão. Não lhes dou nenhum mandamento, porque qualquer mandamento dado por qualquer outra pessoa que venha de fora vai aprisioná-las, escravizá-las. Apenas ensino como elas podem ser livres, e depois as deixo entregues a si mesmas para fazerem o que quiserem com sua liberdade. Se quiserem ir abaixo dos animais, é decisão delas, e elas têm toda a permissão para fazer isso, uma vez que a vida é delas. Se decidem desta forma, então é prerrogativa delas. Entretanto, se compreenderem a liberdade e seu valor, não vão começar a cair, não ficarão abaixo dos animais, vão passar a se elevar acima dos anjos. O homem não é uma entidade, é uma ponte entre duas eternidades, o animal e Deus, o inconsciente e o consciente. É preciso crescer em consciência, crescer em liberdade, dar cada passo da própria opção, criar a si mesmo. E assumir toda a responsabilidade disso. A mente comum sempre joga a responsabilidade em alguém. A mente comum sempre joga a responsabilidade em alguém. É sempre o outro que está fazendo a pessoa sofrer. A esposa está fazendo o marido sofrer. O marido está fazendo a esposa sofrer. Os pais estão fazendo os filhos sofrer. Os filhos estão fazendo os pais sofrer. Ou o sistema financeiro da sociedade, o capitalismo, o comunismo, o fascismo, a ideologia política predominante, a estrutura social, ou o destino, o karma, Deus. Qualquer coisa. As pessoas têm várias maneiras de fugir da responsabilidade. Porém, quando alguém diz que alguém X, Y, Z o está fazendo sofrer, ele não pode fazer nada para mudar isso. O que ele pode fazer? Quando a sociedade mudar e o comunismo chegar e instituir um mundo em que não haverá classes, aí todo mundo vai ficar feliz. Antes disso, não é possível. Como se pode ser feliz em uma sociedade pobre? E como se pode ser feliz em uma sociedade que é dominada pelos capitalistas? Como se pode ser feliz com uma sociedade burocrática? Como se pode ser feliz com uma sociedade que não permite que as pessoas tenham liberdade? Desculpas e mais desculpas, desculpas só para evitar um único insight. Sou responsável por mim mesmo. Ninguém mais é responsável por mim, é minha responsabilidade total e absoluta. O que quer que eu seja, sou minha própria criação. Este é o significado do Sutra de Atisa. Dirija toda a culpa para um. E esse um é você mesmo. Uma vez que esse insight se estabelece, sou responsável pela minha vida, por todo o meu sofrimento, por toda a minha dor, por tudo que aconteceu e está acontecendo comigo, pois escolhi desta forma. Essas são as sementes que plantei, agora, estou colhendo safra, eu sou responsável, e se torna uma compreensão natural para a pessoa, tudo mais é simples. Daí então a vida passa a tomar um novo rumo, passa a se deslocar para uma nova dimensão. Essa dimensão é conversão, revolução, mutação, porque, uma vez que a pessoa sabe que é responsável, ela também sabe que pode abandonar isso a qualquer momento que decidir. Ninguém pode impedi-la de abandonar isso. Pode alguém impedir que uma pessoa abandone sua infelicidade? Transforme sua infelicidade em felicidade? Ninguém. Mesmo que a pessoa esteja na prisão, acorrentada, aprisionada, ninguém pode aprisioná-la, pois sua alma ainda permanece livre. É claro que ela tem uma situação muito limitada, mas mesmo nessa situação limitada ela pode cantar uma música. Ela pode derramar lágrimas de impotência ou cantar uma música. Mesmo com as correntes nos pés, ela pode dançar, e, daí,
Até mesmo o som das correntes proporcionará uma melodia para a dança. Próximo Sutra: seja grato a todos. Atiza realmente muito, muito científico. Primeiro, ele diz: assuma toda a responsabilidade sobre